Evangelho de Lucas, capítulo 12. Esse é um texto muito conhecido. Nós já falamos sobre esse texto algumas vezes aqui na igreja, mas esse é um texto que devemos recorrer sempre a ele. É bom sempre voltar a esse texto, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Lucas 12, 13, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por tão grande bênção que é nos reunirmos na Tua casa, buscarmos a Tua presença, ouvirmos, Senhor, a Sua voz nos falando por meio da Tua palavra. É isso que nos conduz nesse momento, Senhor, ao entrarmos na Tua presença. Nós queremos Te rogar essa graça, que o Senhor, meu Deus, aclare diante dos nossos textos, nos ilumine, Senhor, e nos capacite para, compreendendo, podemos ao Senhor aplicar no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Hattie Grimian, meus irmãos, era uma mulher, uma empresária, século XIX. Ela entrou para o Guinness como a mulher mais rica da América naquele período. Ela morreu no ano de 1916. Morreu com uma fortuna de 200 milhões de dólares, adquirido com muito esforço, com muito trabalho. Era uma grande empresária. Mas ela ficou conhecida também não como só a mulher mais rica do mundo. Ela ficou conhecida pelo seu apelido, a bruxa de Wall Street. E ela era conhecida como a bruxa do Wall Street pelo segundo recorde dela. Ela foi considerada a mulher mais avarenta do mundo. Com 200 milhões de dólares na conta, ela não lavava o vestido. Na verdade, ela só lavava a parte de baixo do vestido, que encostava na terra. E ela só lavava a parte de baixo do vestido para economizar sabão, porque ela entendia que era um desperdício muito grande gastar dinheiro com sabão para lavar roupa. Essa mulher, meus irmãos, tem uma história terrível de riqueza e de miséria, de alguém que foi escrava da sua fortuna até o último dia da sua vida e morreu milionária em plena miséria. Queridos, nós podemos não ter 200 milhões na conta nem a vida toda. Pode ser que a gente não adquira isso nunca. Quem sabe o máximo que vai dar é arranjar uma casinha pequenininha para morar e olhe. Pode ser que só dê para morar de aluguel o resto da vida ou de favor. Mas o princípio não é quanto você possui. O princípio básico da vida é como você se relaciona com o que possui. Afinal de contas, aquela placa que tem na traseira de um caminhão está dizendo a verdade: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Nem sempre nós temos tudo o que gostaríamos, mas é muito perigoso quando nós não sabemos nos relacionar com as bênçãos que o Senhor nos dá. O texto que nós acabamos de ler vai falar exatamente sobre isso.
o Senhor vem discorrendo, meus irmãos, sobre alguns problemas e algumas admoestações com relação a dificuldades que o povo de Deus enfrenta. Mas de repente ele é surpreendido por uma questão aqui. E essa questão vai suscitar duas orientações da parte do Senhor. Primeira orientação: como você lida quando você é rico? E a partir do versículo 22 ele diz: como você lida quando você não tem nada? Como nós vamos lidar hoje com a primeira parte do texto? O Senhor vai nos perguntar, queridos, como é que nós lidamos com os planos, com os projetos, com as ideias que nós temos para a vida. Como é que nós vivemos a nossa vida? Se nós somos realmente crentes em Cristo Jesus, ou se nós somos ateus materialistas, que enxergam unicamente o que está aqui, o que está agora. Essa é a grande questão que o texto nos levanta. Com base, meus irmãos, no que o Senhor nos ensinou em Mateus capítulo 10, de que nós valemos muito mais do que pardais, e que por isso mesmo não deveríamos andar ansiosos, nós deveríamos cantar assim como Denise, lá na década de 80, sou muito rico, sou milionário. No entanto, meus irmãos, parece que os crentes não pensam muito nisso. E assim como esse homem, eles estão interessados muito mais na sua vida cotidiana. O que acontece é que o Senhor vinha ensinando para os homens, e de repente se levanta um homem no meio da multidão. Ao que parece, ele olha para Jesus como um rabino, e ele interpela Jesus dizendo: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele tem um problema em família. É bem verdade que toda família unida até tem uma herança para repartir. Sempre tem problema nessa hora. E o que acontece aqui na verdade é que esse homem está com problema. Nós não sabemos qual era necessariamente o problema. Talvez esse homem tivesse com dificuldades porque um dos seus irmãos era um irmão violento e estava tirando dele toda a sua herança. Talvez esse homem fosse o irmão mais novo, e de acordo com as leis do Antigo Testamento, o irmão mais velho levava a grande maior parte da herança, o mais novo ficava somente com o que restava disso. Talvez esse homem estivesse pedindo simplesmente: Senhor, me ajude com essa causa aqui da justiça, ou me ajude remodulando as leis, reformulando as leis, de forma que meu irmão seja mais generoso nessa partilha. Mas o que Jesus destaca aqui, meus irmãos, é o fato, primeiro, de que ele não está aqui para realizar os desejos e anseios dos corações dos homens. Ele não está aqui para tratar de coisas materiais. Versículo número 14, ele diz: mas ele respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ele usa uma expressão muito parecida com a expressão dos israelitas para Moisés, perguntando quem foi que o constituiu juiz. O que Jesus está dizendo aqui não é que ele não tem autoridade para ser juiz. O que ele está dizendo é que ele não quer rogar para si essa autoridade agora. Porque se metendo nessas confusões aqui, como os rabinos faziam, dividindo heranças, Jesus estava colocando lenha na fogueira, que era o problema dele. Qual era o problema dele? Versículo de número 15. Nós vamos descobrir que o problema desse homem não é injustiça, que o problema desse homem não é um irmão ruim, que o problema desse homem é a avareza. Ele está lidando com a sua felicidade como se a única maneira de adquirir a felicidade é ter dinheiro, é ter condição financeira. Ele colocou na sua herança toda a sua expectativa de vida. Ele colocou no ser bem sucedido toda a expectativa da felicidade. É por isso mesmo que Jesus disse: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Note, Jesus usa dois verbos aqui. Primeiro ele diz: tenham cuidado. A ideia basicamente é: preste atenção, olhe direito, tenha muita atenção, perceba com muito cuidado. Em segundo ele diz: tenha cuidado. Tem a mesma ideia de prestar atenção, mas de manter a vigilância. É como se estivesse dizendo: tem algo muito perigoso na sua frente que você deveria aprender a lidar. Tomem cuidado, guardem-se de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O grande princípio que o Senhor nos levanta agora é cuidado, porque a cobiça de forma muito clara nos leva a desejar coisas que não são nossas. De forma que a avareza, meus irmãos,
é uma sede insaciável por alguma coisa que nós consideramos essencial. E nós começamos a achar que essa coisa que nos é essencial será a única coisa que vai nos dar felicidade. Entre os meus amigos aquaristas, nós temos um ditado que é muito corriqueiro entre nós. Eles dizem que dinheiro não traz felicidade, mas compra peixe, que é quase a mesma coisa. Às vezes nós lidamos da mesma maneira. Nós sabemos que dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro compra um bocado de coisa que é igual, que é a mesma coisa. E o que o Senhor nos mostra, queridos, que o grande problema desse homem era uma sede insaciável por bens. Dizia já o meu avô, lá na década de 20, a medida do ter nunca enche, porque quanto mais se tem, mais se quer. O grande princípio que o Senhor levanta é cuidado para não avaliar o sucesso dos homens, a felicidade dos homens, avaliar os homens com base no que eles possuem, porque você pode estar projetando para a sua vida planos que não são bons, e não levar em consideração o perigo da avareza. E eu gostaria de ver exatamente sobre isso com os irmãos hoje à noite. O perigo da avareza. Pelo menos 2 perigos o texto nos traz aqui. O primeiro perigo está aí dos versículos de número 16 ao versículo 19. É quando Deus não está nos seus planos. Jesus, para ilustrar, para mostrar mais, deixar mais claro o perigo que é a avareza, o perigo que é colocar as expectativas nas coisas, nos projetos, nos planos pessoais, ele contou uma parábola. E o texto começa a nos dar alguns detalhes dessa parábola. Versículo 16 diz que o campo de um homem rico produziu com abundância. Eu quero que você note alguns detalhes aqui. Em primeiro lugar, esse não é um agricultor pobre, notaram isso? Esse é um homem rico. Esse não é alguém que está começando na vida. Esse é um homem que já possui muitas coisas na vida. Ele já é um homem rico. E ele é um homem rico exatamente por causa do lugar onde ele trabalha. Ele é um homem rico porque ele é um agricultor. Nós pensamos muitas vezes que homens ricos são grandes empresários. Engano bobo. Os homens mais ricos do mundo, e em especial aqui do Brasil, são agricultores, na verdade. Vi um vídeo de um agricultor que eu achei fantástico um dia desse. O cara postou um vídeo ostentando uma corrente de ouro, um celular novo. Ele falou: ostentação não é isso. Mostrou um pátio cheio de carretas, cada um valendo mais de 100 mil reais, dizendo: isso aqui é ostentação. Ele tem várias carretas. Está tudo pago, não tem nada financiado aqui. O princípio aqui que ele coloca é que esse homem é rico. Mas eu quero que você note como ele foi abençoado. O texto nos diz que esse homem, ele tinha um campo. E o que aconteceu é que o campo dele produziu com abundância. Vejam, meus irmãos, o grande princípio bíblico é que tudo que nós possuímos vem do Senhor. E de que o Senhor é quem abençoa os nossos negócios. Se esse homem era rico, nós não sabemos como é que ele adquiriu a riqueza. O que nós não sabemos, inclusive, é se essa riqueza foi adquirida de forma equivocada, o que parece que não. O texto não traz nenhuma referência de que ele era desonesto, que ele era mau, que ele tinha roubado alguém. Não, o texto simplesmente diz: ele era muito rico e ele foi abençoado por Deus com uma grande colheita. Uma colheita como ele jamais teve na vida. Até aqui, está tudo bem. Não tem nenhum problema. A Bíblia não vai nos negar o fato de que a riqueza é uma bênção do Senhor. A Bíblia não vai dizer que ser rico é uma maldição. Pelo contrário, a Bíblia vai ter homens especiais que foram ricos. Abraão era tão rico que tinha um exército particular. Salomão foi considerado o homem mais rico do mundo. Jó era um homem mais rico do que todos em toda a sua região, a tal ponto de ser considerado uma espécie de rei. Notem, meus irmãos, a riqueza não é o problema. A Bíblia não condena as riquezas, porque riqueza é bênção de Deus. Por isso mesmo, alguém equivocadamente considerou que Calvino foi o pai do capitalismo, porque eles achavam que Calvino era o pai do capitalismo pelo fato de Calvino dizer que o lucro é divino, que o lucro vem de Deus.
Então eles diziam: é por isso que eles lutam e batalham o tempo inteiro somente pelo lucro. Mas não era essa a questão. É que eles entendiam que se dependessem completamente de Deus, Deus iria fazer com que os seus trabalhos prosperassem, e a riqueza na vida do crente viria de maneira natural, pela forma como ele glorifica a Deus com o seu trabalho. O problema desse homem não é que ele é rico. Pelo contrário, é uma bênção de Deus o seu campo produzir muito. Mas qual é o problema desse homem? Talvez você olhe para esse homem e a sua reação seja: que coisa boa. Afinal de contas, eu queria um negócio desse para mim. Quem é que não quer um negócio desse? Você pode estar pensando: esse cara é feliz, pensa cabo de sorte. Era isso aí que eu queria para a minha vida. Eu queria um negócio desse tipo, gastar R$1 com a loteria e me tornar milionário. Afinal de contas, o que eu queria era ficar rico da noite para o dia. Esse homem, em uma única colheita, ele que já era rico, de repente se tornou infinitamente mais rico. Mas toda vez que vem riqueza, vem problema. E o texto nos diz que ele começa com um problema. Versículo número 17: e ele arrazoava consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Pastor, esse tipo de problema eu quero. Afinal de contas, eu faço que nem tio Patinhas, eu construo uma casa forte e jogo todas as minhas moedas lá. Isso não é dificuldade, esse problema eu quero. Porque, pastor, não ter onde colocar o dinheiro com tanto dinheiro que tem é um problema bom. Porque veja a situação desses coitados, desses políticos aí. Um coloca 1 milhão e pouco no apartamento, um coloca 2 milhões e pouco no outro. Coitado, não tem nem onde botar. O outro ficou essa semana lá, foi preso, coitado. Tinha que ficar o tempo todo pegando as notas, colocando no sol, porque as bichinhas estavam tudo mofando. Coitado, não tinha onde botar tanto dinheiro. Problema desse parece ser um problema bom. Eu queria esse problema. O Senhor diz: é isso que você tem que fazer. Vê se você queria ficar no lugar desse cara. Olha qual é o problema dele. Ele diz: eu não tenho onde colocar o que eu consegui. Eu não tenho onde colocar. Mas ele tem um projeto muito bom. E o projeto dele não é ruim. O texto nos diz que ele faz assim, versículo 18: farei a seguinte: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores. Ou seja, eu vou fazer celeiros maiores. E o que é que eu vou fazer? Eu vou recolher todo o meu produto e todos os meus bens. O plano é bom. A Bíblia não nos proíbe de planejar. Pelo contrário, o Senhor nos fez inteligentes exatamente para isso, para a gente planejar, para a gente poder se preparar para o futuro. A Bíblia nos orienta para o fato, meus irmãos, de que o Senhor recrimina aqueles que começam a obra e não conseguem terminar por falta de planejamento. Jesus é desfavorável ao desperdício, a tal ponto que depois de multiplicar pães e peixes, adivinha o que ele manda fazer? Recolher as sobras. O princípio dele era, não é para contar quanto cesto deu, agora joga fora. Não, o princípio ali era: vocês não podem desperdiçar o que o Senhor deu com abundância. Esse homem está certo, ele está construindo bens. Notem, meus irmãos, não tem nada de errado na vida desse homem. Não tem nada de errado no que ele está fazendo. O Senhor o abençoou ricamente, o Senhor o abençoou duplamente, ele teve uma grande colheita. O Senhor está dando inteligência para ele planejar, para ele guardar tudo que ele conseguiu adquirir. Olha que coisa boa. Não, meu irmão, o problema dele é o versículo 19. Versículo 19 ele diz: direi à minha alma. Se ele estivesse dizendo isso para o seu corpo, talvez até pudesse dar para funcionar. Mas ele não entende do que é que realmente a alma se vale. Ele não sabe o que é valioso. Ele não sabe o que é realmente valioso para a alma. E ele diz: eu vou dizer para a minha alma o seguinte: tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Finalmente uma aposentadoria que vale a pena, sem precisar depender da reforma da Previdência. Que bênção. Ele diz: agora, minha filha, quando a gente se aposenta, o que a gente quer? Descansa, come, bebe e regala-te. Esse homem chega agora e diz: finalmente minha aposentadoria chegou. Agora eu não vou mais precisar fazer mais nada. Consegui tudo. Queridos, o grande problema desse homem
é que ele não compreendeu os motivos pelos quais Deus nos abençoa. Para os irmãos terem uma ideia, pelo menos por 4 vezes o texto vai trazer a expressão meu aqui no texto. Por mais 4 vezes a expressão minha, ou alguma coisa que diz respeito ao que é meu. Notem comigo, versículo de número 16, versículo 17, ele diz: pois que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Disse isso: farei, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, e direi à minha alma: você tem muitos bens para muitos anos, então descansa, regala-te, come. Qual é o problema desse homem? O problema desse homem é que ele é materialista. Ele acha que todas as expectativas e toda a vida que pode existir no mundo está relacionada ao que ele pode adquirir. Ele acha que tudo que ele precisa é aquilo que ele pode comprar, e de repente ele conseguiu tudo o que ele precisava. De repente ele conseguiu adquirir tudo. Só que esse homem, meus irmãos, não reconhece alguns problemas. Ele comete alguns erros. Ele não reconhece, em primeiro lugar, que o seu corpo é mortal, sua alma não. Ele não reconhece, meus irmãos, que o que ele acabou de adquirir não pode satisfazer a alma dele, que a alma dele não se alimenta de cereais, de que ele possui algo que não pode ser alimentado com os bens que ele possui. Segundo erro que ele comete é que, se irmãos prestarem atenção, em nenhum momento ele pensa no próximo diante das bênçãos que o Senhor deu a ele. Quando ele vê uma produção muito grande, ele pensa: vou construir um celeiro maior. Mas em nenhum aspecto ele pensa em usar das bênçãos que o Senhor deu para ele, para abençoar outra pessoa. O apóstolo Paulo diz que quem roubava, não roube mais, antes trabalhe. Trabalhe para quê? Para que tenha com que acudir ao próximo, ao necessitado. Esse homem não se preocupa com isso. Ele é riquíssimo e ele teve uma bênção de Deus imensa, mas ele não pensa nas necessidades dos outros. O tempo todo aqui é meu, minha, meu, minha. Ele não pensa em ninguém que é carente. Além disso, você não vai ver esse homem reconhecendo em nenhum momento que isso é graça divina. Ele não agradece a Deus em nenhum momento. Pelo contrário, o seu foco é somente em como manter isso que ele acabou de conquistar. Ele não está pensando que foi Deus que deu. Ele está pensando somente em como guardar aquilo que ele conseguiu adquirir. Queridos, as bênçãos que nós possuímos financeiras não vêm do nosso trabalho, vem de Deus ter abençoado o nosso trabalho. E caberia aqui um agradecimento, porque afinal de contas, colheita, essa é mais do que todas as outras coisas, uma bênção divina. Porque se você parar para pensar, a colheita é a maior expressão da generosidade de Deus. Você pega um carocinho de milho, para que serve um caroço de milho? A nada. Você não se satisfaz, nem periquito se satisfaz com um caroço de milho. Aí você bota no chão, e esse único caroço de milho cresce, e esse único caroço de milho produz várias espigas, e em cada espigas nós temos pelo menos dezenas de sementes lá dentro. É a maior generosidade que o Senhor nos mostra. Mas esse homem não é grato pela generosidade que o Senhor mostrou por ele. Por que esse homem não é grato? Se os irmãos prestarem atenção, é porque ele é um ateu prático. Ele é um ateu prático. Ele é um materialista. Esse homem, ele só está preocupado com os seus próprios planos. Seu único interesse é realizar os seus planos. Deus não está incluído nos planos dele. Ah, pastor, então graças a Deus que eu não sou rico. Graças a Deus que eu vivo na minha pendenga, pegando busão, no aperreio, com salário mínimo. Graças a Deus, pastor. Porque já imaginou numa situação como essa? Queridos, nós precisamos entender que podemos viver a vida toda, planejando a vida, sem incluir Deus nessa vida, não incluindo nem a gratidão para com que Ele nos dá, nem o nosso próximo em auxiliar.
quando nós vivemos a vida recolhendo tudo o que temos para o nosso próprio usufruto, para o nosso próprio deleite, a Bíblia nos orienta para o fato de que nós somos ateus práticos. Tiago, meus irmãos, nos adverte para um homem que simplesmente diz: eu vou para tal lugar, eu vou fazer negócio, eu vou enriquecer e depois eu vou voltar. Ele diz: cuidado, quando você fizer planos, diga: se Deus quiser. Isso é uma coisa muito antiga, os nossos pais faziam isso. Lembram lá do passado? Meus pais sempre faziam isso: vou para tal canto, se Deus quiser eu vou para tal canto e volto ainda mais tarde. Eles diziam isso no automático, é bem verdade, mas o princípio era bíblico. Pior somos nós, que nem no automático nós fazemos mais isso. Nós já planejamos e colocamos na agenda: daqui a 6 meses eu vou estar em tal lugar, e vou fazer isso, e isso, e isso. O Senhor, meus irmãos, nos adverte para o fato de que os crentes estão planejando a vida sem levar em consideração a Deus. Nós não perguntamos mais a Deus o que Ele quer para a nossa vida. Nós perguntamos o que o mundo espera para a nossa vida. Nós perguntamos: como é que eu vou me dar bem em minha vida? Essa é a pergunta que nós fazemos. Ao escolher uma profissão, nós não perguntamos: Senhor, como o Senhor será glorificado com minha profissão? Nós perguntamos: Senhor, qual é o caminho mais rápido para eu ficar rico com essa profissão? É tão visto isso, por ver o desespero dos pais, quando um filho chega para o pai e diz: pai, eu vou para o seminário, vou ser pastor. Pronto, acabou essa família. Vai ser uma confusão a partir de hoje. Eu não criei esse meu filho para ser uma coisa dessa. Vai passar o resto da vida sofrendo, de cima para baixo, apanhando de um, apanhando de outro, mendigando dinheiro, porque não vai ter dinheiro para a vida. E o que vai ser da sua vida e dos seus filhos? Vai ter que ficar mudando de escola todo ano. Você não vai conseguir pagar, vai ter que botar depois o filho lá na escola pública. Isso é vida para você? E, meus irmãos, é impressionante como eu conheço pais que se intrigam dos filhos quando os filhos vão para o seminário. Famílias inteiras que reprovam a ida dos filhos para o seminário, porque afinal de contas, esse menino tinha um futuro tão promissor. Muitos desses filhos são filhos de presbíteros, são filhos de liderança da igreja, são filhos que estão na família de crentes há muito tempo. Querido irmão, se você tem planos para a sua vida, e seus planos incluem uma vida financeira bem organizada, e seus planos incluem uma vida financeira bem equilibrada, e isso é tudo para a sua vida, você é um miserável, pobre, cego e nu. Você é um idiota. Você está estabelecendo a sua vida toda em cima de uma coisa estúpida que se perde em 5 minutos. Os celeiros desse homem podiam pegar fogo num dia. Esse homem podia perder tudo em um dia, mas ele simplesmente diz: agora eu tenho vida tranquila. Esse homem seria considerado, dentro da maioria das nossas igrejas, um homem bem sucedido. Ele ia virar presbítero dentro da igreja, e olha se o pessoal não me botasse ele para ser pastor. Ele iria ser alguém muito bem querido dentro das igrejas, só porque tinha dinheiro. E todo mundo ia dizer: olha que bênção é fulano, ele financia a igreja. Mas Tiago nos diz: cuidado para não fazer acepção de pessoas. Quando entrar um rico na igreja, você o considerar melhor do que os pobres, porque você vai estar fazendo acepção de pessoas e terá Deus por seu juiz. Quando nós olhamos para os bens materiais e não planejamos levando Deus em consideração, quando Deus não está nos nossos planos, nós corremos um risco enorme, que é o segundo perigo que a avareza nos leva. O primeiro perigo é planejar sem Deus. O segundo perigo é quando Deus desaprova os nossos planos. Versículo 20. O texto diz: mas Deus lhe disse, o quê? Louco. Eu quero que você preste atenção aqui. Não é uma questão de você não, a partir de hoje, fazer voto de pobreza. Não é uma questão de você simplesmente parar de trabalhar, porque afinal de contas não é isso que o Senhor quer. Mas o princípio aqui por trás é: aprenda que quando Deus te abençoa com riqueza, você glorifica a Ele pela riqueza, e faz isso abençoando o seu irmão que está necessitado.
Quando o Senhor te abençoa com qualquer tipo de riqueza, porque você sempre será mais rico do que alguém que está perto de você. Não interessa se você ganha um salário mínimo, tem alguém que está ganhando menos do que isso. Então, consequentemente, você é rico para o outro. Tem um ditado que diz que o lixo de um é o luxo do outro. Talvez você não compreenda que aquilo que você descarta hoje como não prestando mais para você, pode ser tudo que sonha alguém que não possui aquilo. O grande princípio que ele coloca aqui é cuidado, porque quando você estabelece todos os seus planos nas coisas e se esquece de que tudo vem de Deus para agradecer a Ele, e tudo vem para abençoar o seu próximo, e você usa todas essas bênçãos, essas graças só para você, cuidado, você é na verdade um louco. Todo mundo vai achar você bem sucedido, todo mundo vai te elogiar, todo mundo vai dizer parabéns, você conseguiu sucesso. Mas não importa, meu irmão, o que o mundo acha do seu sucesso. Não importa o que o mundo acha das suas expectativas. O que importa é o que o Senhor acha do que você adquiriu. Porque a avareza implica não só em querer dinheiro, mas a avareza implica em querer cargos. A avareza implica em querer posições, status, ser reconhecido, ser conhecido na cidade ou no seu bairro, nem que seja dentro da sua denominação. O princípio aqui que ele coloca é cuidado com a avareza, porque quando você se torna avarento, você se torna um louco, porque Deus desaprova os planos dos avarentos. O que ele não entendeu é que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele tinha um plano bom. Vou aumentar o celeiro, vou colocar tudo lá, vai ficar ótimo. Até que o Senhor chega e diz: louco, essa alma que você diz que tem muitos anos para comer, essa alma que você diz que vai descansar plenamente a partir de agora, essa alma te será pedida esta noite. Esta noite te pedirão a tua alma. Agora me diga uma coisa, para que serve isso? Eis mais um ditado sertanejo. Eu soube que esse ditado tem origem espanhola, não sei. Mas o ditado é o seguinte: caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Não importa quanto você ganhe, você vai para o céu ou para o inferno liso. Jó disse isso: nu saí do ventre da minha mãe, e nu vou para o pó da terra. Meu irmão, seu diploma de pós-graduado não vai contigo no caixão. Não faz diferença nenhuma o tamanho da sua lápide, nem o formato do seu túmulo. Não importa se você for lá para o cemitério lá no centro da cidade de Santa Amaro, e tem um túmulo imenso, só tem gente apodrecendo lá dentro do mesmo jeito que tem naquela cova rasa com um monte de terra em cima. Isso não faz a menor diferença. Ele chega agora e diz: louco, hoje te pedirão a tua alma. Essa informação deveria estar estampada na nossa cara. Ah, mas eu estou muito bem, graças a Deus, esse ano foi muito bom para mim, eu estou prosperando. E se o Senhor hoje te pedir a tua alma? E se agora à noite você só tiver mais alguns minutos de vida? Ah, pastor, mas eu sou muito novo. Meu filho, você está contando com o motorista bêbado no carnaval. Você não está contando com isso, tá? Você não está contando com um assalto desmantelado na ponte de Motocolombó. Você não está contando com isso. Ai, pastor, que coisa mórbida. É porque Salomão disse que na casa em que há luto, há sabedoria. Querido irmão, se os seus planos estão se resumindo somente a essa vida, se todos os seus sonhos é casar,
é ter filho, é comprar carro, é comprar casa, é terminar a sua graduação, a sua pós-graduação, é ficar rico, é morar em Boa Viagem, ter casa na praia, ter casa de campo. Se todos os teus planos se resumem a essa vida, o apóstolo Paulo nos diz: és o mais miserável de todos os homens. Jesus diz: você é doido. Você é doido. Porque a única coisa que você está adquirindo é uma coisa pela qual teus filhos vão brigar e vão se rachar cada um para um lado. Isso. A pergunta que o Senhor faz para ele é: ok, e o que tens preparado? Para quem? Para quem será? Você guardou um bocado de coisa? Que tens preparado para quem será? Tem uma coisa bonita que eu vi no testamento de Calvino. Calvino passou a vida inteira na cidade de Genebra. Você pode pensar assim: então ficou bem. Então ele ficou bem, porque afinal de contas era ele que gerenciava tudo, era ele que comandava a cidade inteira. Mas dá vergonha de ler o testamento de Calvino, porque quando termina, ele não tem parentes. Quando termina, ele não tem esposa, ele não tem filhos, e você descobre também que ele não tinha bens. E ele começa dizendo: vou deixar a mesa, não sei quantas cadeiras, não sei quem, para fulano, e vou deixar isso para cicrano. Eles têm um dinheirinho na conta, e era ridículo o dinheiro, eu vou deixar para fulano. E acabou. O grande princípio aqui por trás que o Senhor nos lembra é: você vai deixar. Seu terno importado de 10 mil reais provavelmente vai para um brechó. Seu relógio importado de 2 mil reais, ou como eu vi um essa semana lá no Shopping Rio Mar, de 16 mil, vai ser leiloado para pagar suas contas no hipercar. Seus sapatos bonitos serão vestidos por um mendigo em pelo menos uns 6 meses. Sua casa vai ser rachada, seus móveis vão ser vendidos e os seus filhos vão brigar para saber com quem fica com um pedaço maior. Não vai sobrar nada. Para quem vai ser? E pior é se você não tiver herdeiro, que segundo a lei brasileira tudo vai para o Estado. Aí Dudu vai ficar com tudo. Ah, não, mas não é Eduardo mais não, agora é outro. Vai ficar com tudo. O texto nos diz: você é louco. Você é louco porque quando você coloca os seus planos sem Deus, você se esquece de um detalhe. Versículo número 21. Assim é o que entesoura para si mesmo. Quem é o louco? Aquele que enriquece para si mesmo. Esse é louco. O texto nos diz: esse é louco porque ele entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Se você for abrir o seu inário e ver algumas músicas, eu não sei se você tem a curiosidade de ver quem escreveu a música. Muitas músicas foram escritas por aqui, por gente aqui de Recife. Mas eu gostaria de destacar para vocês uma mulher chamada Fanny Jane Crosby. Fanny Jane, na verdade, perdeu a visão ainda muito pequena. Um erro médico, estava uma pomada no olho dela e ela findou perdendo a visão. Como ela era cega, ela passou a estudar piano, estudar música, e se tornou a maior compositora de música evangélica do mundo. Fanny Jane Crosby simplesmente tem música traduzida em tudo quanto é língua, inclusive para o português. A maior parte dos hinos que nós temos no nosso cenário, se brincar, é de Fanny Jane. A grande parte do que Fanny Jane arrecadou na vida com os direitos autorais, ela doou tudo, ou para hospital ou para creches. Fanny Jane dava aulas e deu aulas a vida inteira até morrer de graça para crianças. E quando ela morreu, mal tinha dinheiro para construir um túmulo para ela. Foi a igreja que fez tudo para ela, do enterro dela.
mas no seu inário tem o nome dela. Porque a única coisa que Fanny Jane não queria era adquirir tesouros para si. E ela termina a sua vida se tornando riquíssima. Porque essa mulher contribuiu muito mais do que qualquer um de nós pode sonhar com a proclamação do Evangelho. Ela terminou a sua vida rica para com Deus. Porque, meus irmãos, ela simplesmente teve os seus planos aprovados pelo Senhor. A única coisa que Deus deseja de nós, meus irmãos, não são homens capacitados, homens especiais. Porque se fosse assim, ele só tinha ido para as sinagogas procurar discípulos para torná-los apóstolos. Mas não, ele procura homens iletrados, ele procura homens com pouca instrução. Porque o grande princípio que ele coloca são de homens que colocam os seus planos realmente aos pés do Senhor. O que o Senhor espera é que os nossos planos estejam subjugados a Ele, para que Ele aprove os nossos planos, e não o contrário. O grande perigo aqui, meus irmãos, é quando nós estabelecemos a nossa riqueza lá fora, nossa vida diária, mas nós não buscamos a riqueza no coração, a riqueza que vai para o céu. É por isso que Jesus advertiu que busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele disse: buscai, ajuntai tesouro no céu, porque lá nem a ferrugem, nem a traça corrói, lá o ladrão não rouba. Você precisa aprender a ser rico para Deus e não ser rico para si mesmo. É esse o grande princípio. Planos que Deus não aprova deveriam ser planos que nós não planejamos, que nós não sonhamos. Queridos, que desafios nós temos então com base nisso aqui? Esse texto descreve um homem que só tem interesses terrenos. Ele é um ateu, ele é um materialista, ele só pensa no aqui e no agora, ele só pensa na sua própria carne, na sua própria vida. Mas por conta disso, o Senhor nos lembra de que os crentes não são assim, que o povo de Deus não é assim. Isso nos leva ao desafio, meus irmãos, de aprender a ser gratos em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo diz que aprendeu a viver contente. Viver contente não é viver feliz e saltitante. Viver contente é se acomodar, se alegrar com o que o Senhor já te deu. Nós não somos como crianças pequenas que se queixam quando não tem uma balinha, quando não tem um sorvete. Pelo contrário, o Senhor nos instruiu a nos alegrarmos com aquilo que Ele já nos deu. Nós não podemos achar, queridos, que o que nós temos é pouco. Nós não podemos achar que o que nós possuímos é pouco, comparado ao fato de que tem alguém na igreja que possui mais. Não estou nem aí se alguém da igreja possui mais do que eu. O meu coração tem que estar no fato de que o que eu tenho, o Senhor foi que deu. E eu deveria ser grato por isso. Os crentes precisam aprender a agradecer ao Senhor, porque Ele deu uma geladeira de última geração, frost free, com gelo seco, mas agradecer ao Senhor, porque Ele deu um pote bom que esfria a água. Os crentes deveriam estar alegres, porque o Senhor deu uma cama king size 2x2 no seu quarto, mas se alegrar também, porque Ele deu uma rede que consegue aguentar seu peso a noite inteira sem se rasgar, pelo menos hoje. Os crentes deveriam ser gratos a Deus, porque o Senhor te deu um carro bom, um carro do ano, um carro bom que todo mundo inveja, mas agradecer a Deus também porque o Senhor te deu pés, porque dá para ir para o centro da cidade andando e ainda economiza. A igreja do Senhor precisa urgentemente reaprender o que é gratidão pelas bênçãos materiais. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos. Porque de repente nós nos tornamos materialistas, consumistas, porque nós aprendemos com o mundo que são as coisas boas. Ah, pastor, porque saiu essa semana o Galaxy 10 e pastor, você não entendeu, é $2.000 o novo. E o que é que ele tem diferente? A câmera é integrada à tela.
Sim, meus irmãos. Tem muita gente desesperada indo para os Estados Unidos para comprar o Galaxy 10, porque a câmera é integrada à tela. Eu quero que os irmãos entendam que aquele Nokia, lembra antigamente, o tijolão que tinha anteninha em cima, fazia ligação melhor e a bateria durava uma semana. E eu não conto as quedas que aquele bicho caiu, nunca quebrou. Esse seu você bota no bolso com o maior cuidado, porque se você mexer a perna mal feita, quebrou. Entendam de uma vez por todas, os crentes precisam agradecer a Deus pelas grandes bênçãos que Ele recebeu. Então aprenda a ser grato. Ah, pastor, é porque o senhor não pega busão. Meu filho, eu pegava era jegue. Você já andou de jegue? É a mesma coisa que você andar em cima do sapo. Ele não tem amortecedor, é duro. E você sai saculejando o tempo inteiro. É isso, ele não tem amortecedor não. Está reclamando do busão que vai em pé? A gente planejava ir para as congregações com 2 horas de antecedência de sair, porque a gente tinha que ir a pé, porque não dava para chegar lá de carro. Para de reclamar, porque a murmuração levou o povo de Israel para o buraco. Aprenda a ser grato pelo que o Senhor te colocou dentro de casa. Se você só tem ovo com farinha, dê glórias a Deus, porque um pé de mandioca morreu e uma galinha deixou de viver por sua causa, para você ter ovo com farinha. Então louve a Deus pelo que você possui. Segundo lugar, quando o Senhor te abençoar, é para abençoar mais alguém. Quando o Senhor derrama a bênção sobre você, é para que Ele te dê condições de você encontrar o seu próximo. Porque não existe pobre, tão pobre, que não possa dividir com alguém da sua pobreza. Se você chegar lá no centro da cidade, você vai encontrar um monte de mendigo. Se você der para eles um saco de pão, você vai descobrir que em 5 minutos ele distribui um pão para cada um. Eles entregam um para cada um e dividem entre si, porque todos eles são iguais, todos são miseráveis. Então quando todo mundo é miserável, todo mundo precisa compartilhar com o que tem. A igreja do Senhor tem que aprender de que dar o dízimo não é tudo que você precisa. Tudo que você tem que estar nos planos de Deus. Todos os seus bens são do Senhor, e todos os seus bens têm que estar dispostos nas mãos do Senhor. Cada coisa que você possui não é sua, é do Senhor. Então use para a glória dEle. Ah não, mas eu já dei o meu dízimo esse mês, posso tirar mais nada não. Oxe, conversa? Não, já dei a minha parte. Oxe, agora o resto agora eu gasto. Querido, você não entendeu. O Senhor te deu o privilégio de ser bênção por onde você passar. Quando o Senhor nos dá riqueza, meus irmãos, é porque o Senhor quer que nós ajudemos uns aos outros. Aquela bolacha recheada que você disse que é chata, que é ruim, que está lá no seu armário há muito tempo, é o sonho de consumo de uma criança em algum lugar. Aquela comida chata que você diz que, de novo, pela 1000ª vez, pizza, ninguém aguenta isso. É tudo que alguém está querendo hoje à noite para não ir dormir com a barriga roncando. Aprenda, meu irmão, que você precisa abençoar os outros com as bênçãos que Deus te deu. Porque foi para isso que Deus te deu as bênçãos dele. Ah, pastor, mas vai fazer falta. Vai fazer falta para você, porque você confia no seu contra-cheque e não no Senhor. É por isso que vai fazer falta. Quando Elias chega diante da viúva, e a coitada só tem um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, e ele diz para ela: faça uns bolinhos para mim. E ela diz: mas meu, só tenho esse restinho aqui, eu vou fazer hoje para mim e para meu menino, e a gente vai ficar esperando a morte chegar. A gente não tem. Faça os bolinhos primeiro para mim. Primeiro para mim, depois você faz para você. E o texto nos diz que aquela viúva pensou primeiro no próximo, e debaixo da palavra do Senhor fez bolo de farinha
com azeite e deu para o profeta. E durante todo o período de seca, não faltou farinha, nem faltou azeite na botija. Quem te dá é aquele que supre as suas necessidades, para você conseguir suprir as necessidades do outro. Aprenda, meu irmão, a glorificar a Deus com seus bens, muito mais do que simplesmente entregar um dízimo. Isso nos leva, meus irmãos, a uma advertência também igualmente válida. Tenha cuidado para que, em meio a esses planos que você está fazendo para a sua vida, o Senhor seja o alvo dos seus planos. A avareza, como eu falei, não diz respeito somente a ganhar dinheiro. Você pode dizer, pastor, mas eu não estou planejando em ganhar dinheiro. Mas se os seus planos não incluem o Senhor, e sua vida está baseada somente no que é seu e que você deseja adquirir, pode ser um cargo, pode ser uma função, pode ser uma posição, pode ser fama, pode ser o que for. Meus irmãos, isso é extremamente perigoso, porque isso nos leva ao fato de que os crentes precisam enriquecer para Deus e não para a terra. Não importa se o Brasil inteiro vai te reconhecer, não importa se as pessoas vão pedir o seu autógrafo, vão pedir para tirar foto contigo lá no metrô ou no aeroporto, não importa se todo mundo te conhece, se de repente o Senhor não te reconhece. Porque muitos vão chegar no último dia e batendo a porta que já está fechada e dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós curamos enfermos. E Ele diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. A riqueza dos crentes não está nos bens que eles possuem. Os crentes não podem olhar para os bens que os outros possuem. A riqueza dos crentes está na riqueza que eles possuem para com Deus, na sua santidade, na sua intimidade com o Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Tem igrejas sendo destruídas, porque as igrejas votam em presbíteros porque eles têm dinheiro. Escolhem liderança para a igreja porque eles têm dinheiro. Quanto temos homens pobres que são servos fiéis do Senhor. A igreja que olha para homens ricos e não olha para o coração rico de homens santos, não está adequada à vontade de Deus. Olhamos para pastores de sucesso porque eles ganham dinheiro, mas não olhamos para o irmãozinho que está sofrendo, pregando o evangelho lá no interior. Ele é um homem rico para com Deus. Como será espantoso ver a distribuição dos galardões quando chegarmos no céu, porque muitos homens que nós consideramos riquíssimos serão paupérrimos lá. E muitas mulheres que nós nem cumprimentamos na igreja, muitos irmãos que nós nem vemos na igreja, serão riquíssimos pela sua vida de oração, serão recompensados pelo tempo que eles gastam na presença do Senhor em santidade, serão recompensados pela sua vida de entrega completa aos pés do Senhor, e você nem vai saber o nome dessa pessoa. O Senhor nos convida a sermos ricos para Deus, ricos da palavra do Senhor, ricos de santidade, ricos cheios do Espírito Santo, mesmo que pobres de dinheiro, mas adquirimos a riqueza para com Deus, nos torna sábios, enquanto ignorarmos a riqueza para com Deus, nos torna loucos. Os planos que você tem executado estão trabalhando nesse princípio? Quanto tempo do dia você está investindo na riqueza do céu? E quanto tempo você está investindo na riqueza da terra? Agora vamos para o aspecto prático. Onde você investe mais? Onde você gasta mais tempo? Queridos, aquela senhora lá nos Estados Unidos morreu riquíssima, 200 milhões, pelo menos perto disso, no banco. Morreu reconhecida como uma bruxa, porque fedia, vestia roupas sujas, pretas, porque ela simplesmente amou o dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A igreja de Cristo hoje é convidada a amar os céus,
e a riqueza que está lá, Cristo, que é a nossa herança. O Senhor te convida a ser rico, rico da graça de Deus hoje à noite. Que o Senhor nos dê a graça, meus irmãos, de não cairmos na loucura desse homem, mas traçarmos os nossos planos para investirmos no lugar certo a partir de hoje. Que Deus nos abençoe.